Voltamos! Pode Ser Humano, podcast que fala de gente, de pessoas. Voltou, porque a gente precisa sempre estar falando sobre isso. Então, a Best Homenagens, o Projeto Humanize, entendeu que a gente continua falando sobre humanização no ambiente de trabalho. E é por isso que a gente está aqui hoje, mais uma vez, 2023, iniciando esse podcast. Seja muito bem-vindo. Aproveite, se ajeite aí, que hoje a gente vai falar sobre um tema que você precisa conhecer. Caso não conheça, a gente precisa falar. E por isso que a gente está aqui falando hoje. Nós vamos falar, vou apresentar as meninas, mas nós vamos falar sobre conscientização de doenças raras. É super importante, gente. É super importante, a gente vai entender a estatística daqui a pouco, um monte de coisa. Antes disso, eu vou fazer a minha autodescrição, porque você está aí assistindo, mas a gente tem a turminha que está ouvindo. Então, eu sou uma mocinha bem pequena, de 1,57 m, tá? E eu tenho cabelo preto, e hoje eu estou vestindo verde, um verde bem escurinho, verde bandeira. E acho que é isso, né? Precisa falar mais alguma coisa de mim? Não? Essa sou eu. E agora eu vou apresentar as nossas meninas que vieram aqui para conversar com a gente sobre conscientização das doenças raras, que é a Mira Awada. Isso é assim mesmo. Que eu falo, Mira? Certinho. Olha, falei direito, então. A Mira é advogada, presidente do Instituto Vidas Raras, trabalha lá faz um tempão já, né, a Mira? Já quase a vida inteira. Bastantão. A Mira também é especialista em compliance, coautora do livro Mulheres Raras, diretora de edição de um compêndio que a gente vai mostrar aqui também. Ela é membro de organizações internacionais. Bom, tá vivendo isso aí faz bastante tempo, né? Já. Esse tema. Sim. Eu vou fazer a minha autodescrição primeiro. Ótimo. Eu sou uma mulher branca de 32 anos e eu uso óculos. Meu cabelo hoje está preso, meu cabelo é escuro e eu tenho 1,60 m. Eu trabalho no Instituto há 14 anos, esse ano completou 14 anos, o Instituto tem 22 anos. E como a gente brinca de casamento e homicídio, a gente faz de tudo um pouquinho. Menos o homicídio, tá, gente? A gente não faz nada errado. Obrigada, porque inclusive, né, Código Penal, essas coisas, a gente... Não, vamos. É vidas, né? Vidas raras. Sério, muito bem, Amira. Então, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, por nos receber e para falar desse tema que pra gente acho que é o melhor tema, ainda mais nesse mês, que é o mês da conscientização das doenças raras. É um mês que internacionalmente a gente faz várias campanhas para que as pessoas, para que o conhecimento sobre essas doenças deixe de ser raro. Isso é importante. Para que a doença seja rara, mas não o diagnóstico e não o conhecimento. Muito bom, muito bom. E também temos a Daniele Ascenco, certo, Dani? Falei certinho? Ascenso, faltou... Mas isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquele o antigo, é o DOS, que não tem negócio. Sim. Isso. Bom, Daniele Ascenso. A Dani é formada em administração, Dani? Também. Também. E o que mais, Dani? Eu sou formada em engenharia mecânica, Isso. sou terapeuta e criadora de várias peripécias pela vida. Ih, você vai contar um pouco aqui pra gente, então. Isso. Ótimo. Vou fazer minha autodescrição. Por favor. Eu sou uma mulher de 42 anos, estou com uma roupa carmim, não sei, vermelho escuro, cabelo preso e grisalho, né? E com um colar no peito. Muito bem. A Dani hoje ela é gestora comercial, né, Dani? De manutenção de uma empresa de engenharia. Isso? Muito bom. E também é terapeuta, como você contou pra gente. Uma terapeuta facilitadora aí de algumas técnicas, né, Dani? Sim, você vai contar aqui pra gente. E você faz alguns projetos voltados à conscientização dos impactos que as percepções da mente causam no corpo. Bom, aquela coisa da somatização, não é isso? Exato. Então, dá para somar pro bem e pro mal, não é isso, Exato. Dani? Nós vamos falar, então, sobre isso também. Muito bom. Bom, gente, olha, qual que é a ideia, né? A gente, como você falou perfeitamente, o conhecimento não pode ser raro. Então, para a gente identificar isso, identificar na nossa casa, de repente, ou identificar no trabalho, e fazer isso de uma forma... Quanto mais cedo, melhor, entendi. Eu entendi, Dani, que o seu diagnóstico foi tardio. Sim. Meu diagnóstico foi com 31 anos. 31 Depois que eu me anos. casei.
Quer dizer, Mas eu até já ali... tenho a distonia desde os 16 anos. Desde os 16 eu tratei como... bom, se dão vários nomes, né? Tremor essencial, tique, ansiedade demais, frescura. Então, os nomes são variados, né? Nossa. E até os 31 anos eu não sabia o que eu tinha. Eu sabia que eu tremia. Entendi. Por que eu tremia, eu não sabia. E assim, isso faz 10 anos só. Só fazem 10 anos que eu descobri Que o descobriu. nome do tremor. Que é distonia. Que é distonia. No meu caso, cervical, mas são... existem algumas classificações para alguns tipos. Então, nós temos distonia cervical, distonia axial, distonia facial, né? A ortomandibular, tem a face, o rosto da pessoa começa a fazer alguns movimentos involuntários. A distonia é caracterizada por movimentos involuntários. Entendi, movimentos involuntários. E a Mira, o que que acontece, assim, que as pessoas, no caso da Dani, um diagnóstico tardio, assim, recente, 10 anos só atrás, que ela conseguiu identificar o que ela tinha, né? Quer dizer, a gente está em 2023, tecnologia, chat GPT, que a gente estava conversando agora há pouco, né? O que acontece ainda? É que quando a gente tem... são de 6 a 8 mil doenças raras no mundo, né, que já foram catalogadas. Tá. Só que são doenças que têm uma baixa prevalência. Então, o médico vai ver um paciente com uma doença rara na faculdade, depois ele não vai ver. Nunca mais. Né? Quando vê. Quando vê então, hoje, quando a gente conversa com o médico, é para fazer com que ele pense além, que ele pense fora da caixinha para alguns sintomas. Que ele comece a pensar além daquelas doenças que são comuns. Além de ansiedade, além de tique, além de um toque. Vai muito além de Parkinson. Que a gente comece a pensar nas doenças. Se você fez os exames, não é aquelas doenças comuns, existem mais um rol gigantesco de doenças que podem se encaixar no quadro. Mas como os médicos não estão acostumados, ela tem uma baixa prevalência. Quantos pacientes de distonia tem? No Brasil, 64 mil. Assim, diagnosticados. 64 né? Porque quando você entra numa crise de distonia, o que é uma crise de distonia? Eu não estaria nem falando, eu não estaria olhando para frente, eu não estaria com os meus braços onde eles estão. Eu me torno, o meu corpo faz movimentos tão bruscos, involuntários, que causam espasmos pelo corpo inteiro. Então, você não consegue controlar absolutamente nada. Vocês estão vendo que a minha cabeça aqui está tremendo agora. Uhum. A minha cabeça faz o sinal, o não. Ele fica assim, não. Né? É assim como os médicos, quando você vai para um primeiro contato com um médico que entende distonia, ele te fala isso. A sua distonia é do não. Mas é uma distonia cervical. Com o tempo você começa a entender um pouco mais daquilo que os médicos falam, se familiarizar mais com a distonia, né? Demora, leva-se um tempo, tem o tempo da aceitação, mas quando você chega com uma primeira crise, você não sabe que você tem distonia. Você corre por um pronto-socorro. E quando você chega lá eles normalmente não estão preparados. Você está com ansiedade. Não, normalmente você está convulsionando. Você vai convulsionar, você está convulsionando. Entendi. Então, ou seja, o que assim, eu acho extremamente importante, e é o que a Mira falou, é a conscientização lá atrás, lá na faculdade, lá nos médicos que realmente precisam entender que existem mais do que o Parkinson. Né? Não é, o que causa um tremor não é só o Parkinson, não é só tremor essencial. Né? Entendi. Existem, como a Mira falou, um pool de doenças aí raras que a gente talvez nem tenha descoberto ainda. Hoje a gente conhece a distonia, além do Parkinson, mas existem outras. Né? Certo. Assim, para eu entender, como que a gente categoriza uma doença rara? Qual o percentual? Como é que eu sei que a doença é rara? O Brasil usa o código,
a porcentagem que a OMS usa, que a Organização Mundial de Saúde usa, que é 1,6 a cada 2.000 nascidos vivos. Então, é 65 indivíduos a cada 100 mil. Então, distonia são 64 mil no Brasil. Se a gente levar em consideração a diabetes, a gente está falando de 50 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. É muito diferente. A gente está falando de doenças que vão atingir um número muito pequeno de pessoas, que vão estar espalhadas. Normalmente, o maior diagnóstico vai acontecer no Sudeste e no Sul, por causa da estrutura de saúde, do acesso ao diagnóstico, mas ela não vai ter o volume necessário para ter a atenção do sistema de saúde. É ruim falar isso, é estranho, é triste, mas essa é a verdade. Então, são doenças que, na sua individualidade, atingem um número pequeno de pessoas, mas se a gente pensar que hoje, no Brasil, a gente está falando de, no mínimo, 15 milhões de pessoas que vão vir, ou já têm, ou vão vir ser diagnosticados com uma doença rara, e desses 15 milhões, cada um conhece, no mínimo, mais uma pessoa, tem um parente, um amigo, a gente está falando de, no mínimo, 30 milhões de pessoas que sabem que vão ser afetadas por uma doença rara. Então, aí a gente já passa a falar de muita gente. Muita gente. Sim. Mas que eu estou entendendo que a falta de diagnóstico prejudica muito isso. Porque se a gente consegue diagnosticar mais, a gente consegue desenvolver políticas e cobrar o vereador da cidade que desenvolva políticas. Mas se a gente não identifica, se não faz o diagnóstico, sim. Então... Na verdade, o diagnóstico, ele faz com que você tenha a demanda, né? O diagnóstico gera demanda. O Estado, hoje, ele funciona dessa forma. Ele precisa ser demandado, ter aquele problema ali recorrente para que ele possa fazer. Para que ele possa ver, né? Para que as pessoas possam ser vistas, né? Sim, exatamente. Eu, por exemplo, não conhecia ninguém com distonia. Não conhecia ninguém. Eu vim conhecer pessoas com distonia depois que, obviamente, depois do meu diagnóstico. E depois do Distonia Saúde, que é um instituto que trata apenas de pessoas com distonia. Na verdade, ele informa, ele traz informação. Mas você só chegou lá depois que você teve seu diagnóstico. Depois que eu tive o diagnóstico. Você não procura por algo que você não sabe que existe. Você não sabe que não sabe, né? Então, o diagnóstico é o primeiro caminho, o primeiro passo. Primeiro, assim... quando você recebe o diagnóstico de uma doença como a distonia, que ela não tem cura, ela vive de paliativo, num primeiro momento é um choque. Porque eu consigo hoje ter a minha dignidade como uma pessoa que trabalha, que sai, que estuda, que tem os afazeres diários. Mas a maioria não é assim. A maioria dos distônicos é completamente o oposto. Eles dependem de alguém para colocar comida na boca deles. Eles dependem de alguém para ir ao banheiro. Quando conseguem levantar e ir ao banheiro. Né? Então, como que essa pessoa se sustenta, então, Dani? Pois é. Eu sinceramente, não consigo conceber a possibilidade de ter que depender de pai, de mãe, né? E aí acabam tentando se aposentar muito cedo. Eu tenho conhecimento de pessoas que estavam se encontrando na carreira. Tenho conhecimento de uma moça que ela é farmacêutica. Ela estava crescendo na carreira dela e a distonia veio de uma hora para outra na vida dela e colocou ela na cama. E ela precisou entrar aí no INSS, se aposentar. Mas esse também é um caso esporádico. Nem todo mundo que entra pedindo aposentadoria pelo INSS consegue. Nossa. Esse também é um caso raro. Então, a gente tem um cenário aqui... Dado o desconhecimento da doença. Entendi. Então, talvez até o próprio médico do INSS. E aí, a Amíria trouxe aqui um compêndio, Amíria. Como é que esse compêndio que vocês fizeram, que o Instituto Vidas Raras fez, pode, por exemplo, ajudar nessa questão que vocês estão me falando?
esse compêndio ele tem 171 doenças raras, as mais comuns aqui no Brasil. Nós fizemos em parceria com a Sociedade Brasileira de Genética Médica e com o governo do estado de São Paulo. É um livro que a gente distribuiu gratuitamente. Então, a ideia é fazer com que médicos tenham acesso a isso, para que eles comecem a pensar fora da caixa. Que eles pensem que talvez não seja Parkinson, pode ser distonia, pode ser alguma outra doença, que já que não se encaixou perfeitamente em Parkinson, pode ter uma outra explicação. E como ela falou, a grande questão é pouco conhecimento. Quando a gente fala de aposentadoria, ainda tem mais uma grande questão, é que hoje existe uma caça às bruxas, as pessoas que querem se aposentar, que precisam e que não têm uma deficiência extremamente visível, uma incapacidade física visível. Então, parece que não, ela está querendo se aposentar porque ela treme um pouco, ela pode ainda ser produtiva. Às vezes, não. É uma coisa que vai muito além do que a gente vê, né? Então, e existe uma certa tendência desses peritos de sempre minimizar os danos, de minimizar os problemas, sem ter um conhecimento aprofundado sobre o tema. Então, assim, nessa conversa com a Dana, a gente sabe o problema. A gente sabe quais são as limitações delas, a gente consegue ver, mas ela é extremamente produtiva. Mas o meu extremamente produtivo... É com muita dor. É hoje, né? Assim. Você chegou nesse... Você não sei, você fez terapias, você me disse que hoje, até hoje, eu sou assistida por uma equipe multidisciplinar. Não sou assistida apenas pelo neurologista. Então, eu tenho neurologista, neurocirurgião, fisiatra, fisioterapeuta, terapia, psicoterapia. Como é que você paga tudo isso? Trabalhando. Trabalhando. Mas não foi sempre assim. A caminhada com a distonia é solitária. Quando você me diz trabalhando, você é o que a Miriam falou, você é produtiva, você consegue, você chegou nesse lugar, você consegue produzir e pagar tudo isso. Mas quando você me dá essa lista de neurocirurgião, né? Eu fico imaginando quem não tem, quem não consegue. Pois é, essa que é a nossa luta. Eu consigo hoje, isso não quer dizer que eu consegui a minha vida inteira. Sim. Lá atrás, aos 16 anos, quando eu não sabia o que eu tinha apenas um convênio médico. E eu dependia do convênio médico, totalmente. Eu só vim fazer uma dos paliativos para a distonia é a toxina botulínica. É a única coisa hoje disponível para a distonia que nos faz amenizar o tremor por 3 meses. Certo. E o convênio cobre? Isso está no rol do ANS? Pois é. Não tem cobertura? É aí que está o ponto. Eu só tive acesso a isso com 35 anos. Eu descobri aos 31, só vim ter acesso aos 35, porque ainda hoje, um pouco menos hoje, mas naquela época, era tido como toxina botulínica, é o Botox. Sim, então só é beleza. estético. Então você não pode fazer. Assim como a aposentadoria. Você não tem nada. Porque a minha distonia, eu tenho picos dela. Então, por isso que eu preciso tratar da minha ansiedade com terapia. Já tratei com muito remédio. Cheguei a tomar 12 remédios por dia. Entendi. Dani, você falou para mim que começou com 16. Então, assim, você nasceu com isso e só apareceu aos 16? Não. Ou você é uma doença autoimune que aparece? Como que é isso? Me explica. Existem alguns casos, cada pessoa é uma pessoa, tá. E para cada pessoa vai vir de uma maneira diferente. No meu caso, foi um trauma psíquico. Então, você adquiriu? Eu adquiri. Foi um trauma psicológico mesmo, que eu só vim entender que foi um trauma psicológico com muito estudo, com muito autoestudo. E por isso que hoje você faz essas terapias? Por isso que hoje eu consigo ir para fora de casa, trabalhar, porque eu aprendi a cuidar da minha mente, fazendo com que ela perceba o meu corpo. Então, a minha rotina diária meu olho abriu, aonde está doendo?
E a partir de onde dói o meu corpo é que eu vou iniciar o meu dia. Hoje, por exemplo, meu corpo amanheceu com a dor na perna esquerda. A minha perna está dobrada aqui. Isso não é uma posição que eu estou assim porque eu quero. É uma posição mais confortável para a minha dor. Porque senão eu não consigo colocar o meu pé no chão, a planta do pé no chão, por causa da dor. Entendi. Então, é um processo diário, é um aprendizado diário para conseguir lidar com o corpo. Até porque a toxina custa dinheiro. Sim. Então, não tem cobertura? Não tem. Pelo SUS não tem. Não tem um exame os básico, convênios, por exemplo. Os convênios cobrem? Para distonia. Alguns convênios cobrem, não todos. Entendi. Infelizmente, não todos. Tá. Amira, deixa eu te perguntar. Doenças raras, né? A gente está entendendo, você falou que descobriu aos 31, mas começou aos 16. Quanto mais cedo a gente descobre, acredito que é melhor, porque a gente começa a tratar a partir de então, é isso? Exatamente. Então, hoje um dos nossos grandes focos é a ampliação da triagem neonatal, que é o teste do pezinho, porque ali a gente descobriria as doenças que têm a sua manifestação logo ao nascimento, que são os erros inatos do metabolismo e outras distrofias musculares. Nossa, então pera. O teste do pezinho, não, a gente subestima, né? Sim. Eu sei que ele é super importante, mas agora eu tô entendendo que ele é muito mais importante do que eu achei. Sim, o teste do pezinho é uma política pública que é além de um teste. Ele fala de teste, ele fala de tratamento, ele fala de acompanhamento. Por isso que é tão complexo a sua ampliação. Não é só pagar um teste. Você precisa ter um protocolo de atendimento, como é que o SUS vai absorver essas doenças, quem vai acompanhar, quem não vai acompanhar, quem vai fazer o teste de confirmação, porque o teste do pezinho é primeiro um alerta. Tá. Você tem esse gene, investigue. Aí você é chamado de volta, a criança, a família, pela UBS ou pelo serviço para fazer um teste de confirmação. E então é muito mais complexo do que a gente pensa de só um furinho no pé da criança. Sim. Então é um programa que a gente trabalhou muito tempo, desde 2014. Em 2021 ou 2021, foi aprovada uma lei de ampliação. 2021, agora. Acabou de... Então me conta. Faz 2 anos. Em 2021 foi aprovada uma lei onde o teste do pezinho vai ser ampliado de forma escalonada. Por 5 anos vai ter o governo tem que ir ampliando até chegar no máximo, que vão ser quase 70 patologias incluídas. Só que vai ser assim, por ano ele vai incluindo categorias e tipos. Tá. Então a gente sabe que agora eles teriam que incluir uma no final de no meio de 22, que eles ainda não cumpriram. Então agora o nosso trabalho é continuar cumprindo. É complexo. É bem complexo porque tem vários setores do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde que precisam estar alinhadas e que quando a gente fala de políticas públicas em saúde no Brasil, a gente tem que lembrar que tem financiamento municipal, estadual e federal. E eles têm que se alinhar. E aí, nesse alinhamento, você precisa falar quem vai pagar o quê, quem vai fazer o quê e como que isso vai ser organizado nesses setores. Eu tenho pouca paciência, Mira, para essa organização. A gente também tem, mas é algo necessário. Muito necessário. É necessário. Então, mas eles podiam agilizar um pouco, né? O tempo do... A gente pode falar isso de plano de saúde. O plano de saúde poderia fazer as coisas muito mais rápidas. Sim. Mas eles acabam se escorando... Se aproveitando de algumas decisões do poder público para eles não assumirem algumas responsabilidades. Sim, porque se eu não me engano, você tem... Bom, então no SUS você tem o teste do pezinho... eu estou tentando me lembrar, porque faz tempo que eu tive filho, né? Mas tinha um teste a mais que você pagava na rede pelo privada, convênio. Eu tive pelo convênio. Você pode fazer o expandido, o ampliado, que vai pegar um número maior de doenças. Algumas maternidades particulares já fazem sem custo para a família.
A minha irmã teve bebê e vão fazer 5 anos e ele já fez um ampliado sem ela pedir. Entendi. Então, isso acontece. Só que nem todo mundo vai ter. A gente está falando de 50 milhões de brasileiros que têm um plano de saúde. Ou seja, né? E ter um plano de saúde não quer dizer que você vai conseguir também fazer qualquer tipo de exame. Muito bem, Dani. Exato. Não quer dizer. E assim, você vai ter que ter uma justificativa muito grande para conseguir fazer um exame de alto custo dentro de um plano de saúde. Neste momento eu estou com uma situação dessa. A aplicação da toxina botulínica parece lindo falar, né? Mas é terrível sentir. Imagino que você deve ter até mais sensibilidade, né, Dani? É porque ela é intramuscular. A distonia, ela é um problema muscular. E o botox então é no músculo. É neuromotora e através dos músculos. Então, você precisa fazer a incisão da agulha no músculo. E o músculo pula, gente. Com você que não tem distonia, ele vai pular. É reativo, é do corpo. Com uma pessoa com distonia, ele já está ativo. Então, a hora que coloca uma agulha, ele pula. E aí você precisa caçar o músculo com a agulha lá dentro. É doído, é difícil, é sofrido. E recentemente descobri que podia fazer com anestesia. Fiz apenas uma vez. E nunca mais. Por quê, gente? Por causa das negativas do convênio. Porque envolve custo do anestesista, custo do hospital, custo da medicação, custo da internação. São muitos custos. E a gente está falando, né, Dani, de você que tem 2 faculdades, que tem um cargo de gestão numa empresa. Então, a realidade da maioria das pessoas que estão passando por uma doença rara não é essa sua. Não é. O que você vê muito, Amira? Você que está lá no Instituto, de frente com o Instituto, qual é a realidade das famílias onde tem uma pessoa com doença rara? É uma realidade triste. É bem triste, porque assim, normalmente vai afetar as pessoas que têm uma condição financeira mais vulnerável. Então, normalmente, uma das pessoas da família para de trabalhar para acompanhar aquela criança ou aquele adulto. Então, a renda já começa a diminuir. A renda começa a diminuir. Ele provavelmente vai ser atendido no SUS, então ele vai enfrentar toda a regulação. Aí a gente está falando de regulação para consultas, para exames. Então, é tudo muito mais moroso. Por mais que os médicos que trabalhem com doenças raras, eles façam um trabalho muito além do que eles podem, né? Eles são extremamente dedicados, extremamente amorosos. Eles têm as suas limitações de política, de orçamento. Então, até de recurso material, muitas vezes. Exatamente, e recurso humano também. Então, é muito mais complexo do que só a questão de regulação. Então, assim, pacientes com distonia que fazem uso da toxina são poucos. A gente sabe que teve um protocolo para a inclusão de um tratamento para distonia recentemente. E para eletroneuromiografia, que é o exame também que se faz para identificar a distonia. Que é um exame extremamente doloroso. Mas é o principal. É o principal. Eu, por exemplo, fiz pela ACD esse exame, essa eletroneuromiografia, porque o convênio não cobria. Então, eu passei por essa burocracia do Estado para conseguir acessar a ACD e descobrir o que era. Mas só através desse exame de eletroneuromiografia é que é possível descobrir. Eu desconheço esse exame no SUS. Não sei, Amira, se ele é incorporado, mas eu tenho uma pergunta. Vocês têm que fazer biópsia de músculo? Não. Só o Só a eletroneuromiografia você consegue identificar qual é o músculo que está ativando o responsivo no cérebro. A eletromiografia é um exame que você vai colocando as agulhas nos músculos. E ali vai tendo... exato. É um exame uma vida de dor. Por vários momentos você fala dor. É um exame...
Pra mim, toda vez que algum paciente fala pra mim que vai ter que fazer esse exame, eu já sofro por ele, porque a gente sabe que é dolorido. Esse exame ali tem na ponta das agulhas um eletrodo, né? Conectado a fios e a um aparelho. Então, o médico, ele coloca a agulha em vários pontos do seu corpo ao mesmo tempo e vai medindo ali as pulsações, os impulsos involuntários, e ali tem a medição de não só de qual músculo, mas a potência daquele músculo. Por que isso é importante? Por causa da quantidade de medicação que vai ser aplicada naquele músculo. Certo. Para não aplicar demais e a pessoa, de repente, aplica no braço e perde total capacidade de abrir a garrafa. Então, também tem a dosagem da toxina, que só com esse exame é possível você fazer direito. Tá. Só para voltar um pouquinho, Amira, aqui na questão das famílias. Eu queria entender um pouquinho mais da questão das famílias. A gente fala muito aqui de gestão humanizada, né? Muito, muito, muito de uma empresa humanizada. E o que acontece? Quando você me fala o número de 30 milhões, as empresas que a gente que escutam, as pessoas de recursos humanos, as pessoas que estão escutando esse podcast, falam, peraí, gente, 30 milhões, então pode ser que na minha empresa alguém tenha, ou o familiar de alguém tenha. Exato, sim. Como que eu agora, porque assim, a gente está vendo aqui várias questões públicas que tem uma morosidade que a gente já conhece, que é muito difícil, que eu, como privado, posso estender em termos de humanização para lidar com essas pessoas que têm. Por isso que eu estou te perguntando da família, como é essa estrutura familiar de alguém que tem uma doença rara. Porque também ajuda a gente a entender um pouquinho por que às vezes aquele funcionário que chega na empresa com cara super cansada, por que ele está tão cansado? Porque talvez a criança, o filho... Não, né? Então, estender um pouco mais. A gente conversa muito sobre isso e eu sinto que falta um pouquinho de se colocar no lugar do outro, esses gestores de empresas, de entender que vai além de uma pessoa que tem um horário para cumprir. A gente precisa humanizar, a gente precisa olhar fora da caixinha, porque aquele funcionário que precisa faltar muitas vezes, que apresenta muitos atestados, que precisa acompanhar o filho, precisa acompanhar a esposa em várias consultas, tem um porquê. Se você não sente e conversa com esse seu funcionário para tentar entender o que se passa, você não vai ter um funcionário que vai te atender, que vai estar ali de uma maneira feliz. Porque você precisa ter um funcionário feliz trabalhando com você. Que sinta prazer em ir e saber que ele vai ser bem acolhido. E a gente vê isso, eu ouço muito de mães. Eu não posso acompanhar o meu filho porque se eu perder mais um dia de trabalho, meu chefe já falou que vai me mandar embora. E aí você fala assim, mas você explicou? Ela falou assim, expliquei, levei relatório. Eu falei, você quer que a gente, como associação, converse e explique para a pessoa do RH o que está acontecendo? Não, porque eles não vão entender. Então, a gente também, como instituição, acaba ficando de mãos atadas em como levar esse conhecimento, essa necessidade de, olha, ela tem uma situação muito específica em casa e ela precisa de um pouquinho mais de ajuda. Ela precisa de um pouquinho mais de flexibilidade no horário dela. Porque não tem atendimento de final de semana nos hospitais. E às vezes você flexibiliza, né? Pode chegar mais tarde 2 vezes, sei lá, por semana, que é os dias das terapias, de repente. E, né, fazer talvez essa compensação, a pessoa fica muito mais grata, né? Muito mais grata, ela fica muito mais produtiva, ela se sente muito mais segura em poder continuar o trabalho dela e saber que ela ainda vai estar cuidando daquela pessoa que precisa dela. E aí a gente fala assim, isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Claro. Os homens acabam ficando cada vez mais afastados do acompanhamento dessas crianças ou dessas pessoas que precisam de suporte, porque ele é o provedor. Papel do provedor, Foi né? o que aconteceu com meu pai. Ele nunca pôde participar, o meu pai nunca pôde participar da minha jornada com a distonia, porque ele precisava trabalhar. Era uma questão de sobrevivência, né? O que eu tinha era porque ele trabalhava. Claro. Sim. Então, quem corria comigo para cima e para baixo era minha mãe. Ela trabalhava? Não, eu não podia. Ela tinha que estar comigo. E falando de chegar mais tarde,
no trabalho, essas coisas, hoje é o que acontece comigo. Para eu dormir, eu preciso tomar remédio, porque a distonia, ela é algo que acontece o tempo todo. O tempo na minha todo, vida. 24 horas por dia. 24 horas assim. Chego em casa esgotada, não só por causa do trabalho, mas porque eu lutei o dia inteiro com o meu corpo. É um esforço físico o dia inteiro, né? Então, eu preciso tomar um remédio para dormir. Eu preciso de mais horas da noite para dormir. Eu deito cedo, eu deito às 10 da noite e acordo às 8 da manhã, porque o meu corpo precisa de muito mais tempo do que o normal. Você tem um gasto calórico, né? A gente nem imagina isso, mas é um gasto muito grande de energia. É muita energia que precisa. Então, eu entendo que assim, as empresas precisam realmente fazer o que a Amira falou. No mínimo, ouvir, abrir a escuta, estar disposto a ouvir. Por mais que dali não saia nada depois. Mas esteja disposto a ouvir. Mas sempre é possível alguma coisa, né? Sempre é possível. Sempre é possível. A gente entende que sempre é possível. Mas a gente aí começa a falar de organizações, de coisas maiores. Né? Aí envolvem outras coisas dentro das empresas que a gente não vai entender. Que a gente nem tem acesso a entender. Né? Então, hoje, graças a Deus, eu posso fazer o meu horário. Lutei para isso. Para poder ter liberdade de não estou bem hoje, preciso de um tempinho a mais. Hoje estou muito bem. Hoje isso ainda é raro na visão de vocês? Sim, muito raro. Olha, eu diria que não é só raro. É um pouco, quase que utópico. De verdade, é meio utópico. E ainda, assim, acho que mais ainda para os níveis operacionais, né? Sim. Mais ainda, porque acho que o nível de gestão, ele consegue negociar um pouco mais, né? Sim. Mas o nível operacional é mais complicado. Eu estive nesse lugar operacional. Eu tinha horário para entrar todos os dias às 7h30 da manhã, na Lapa. Eu moro na Zona Sul. Você mora na Zona Sul, aham. Como é que eu tô às 7h30 da manhã batendo ponto na Lapa? Eu tinha que levantar às 5 da manhã. Eu tinha 22 anos. Eu já tinha distonia, já tinha dificuldade, não entendia o que eu tinha. A vida inteira era preguiça. Eu descobri que não era preguiça quando eu vi uma charge no Distonia Saúde. Como que você descobriu? Você foi diagnóstico mesmo? Foi um Ou diagnóstico. Você que pesquisou? Não. Eu fui num neurologista fisiatra. E aí ele, para minha sorte, era uma pessoa esclarecida, um médico esclarecido, que tinha consciência, e pediu para mim fazer a eletroneuromiografia. E eu não consegui fazer pelo convênio, tive que entrar na fila para fazer na ACD, fiz na ACD, e me lembro como se fosse hoje, eu deitada na maca fazendo a eletroneuromiografia, e o médico que fez o exame abriu um livro em cima de mim e falou, olha, o que você tem chama distonia cervical, e aí é isso, acontece assim, por isso, por aqui, enfim. Tem alguma, acho que não, né, mas alguma especialidade que tenha mais facilidade, não sei se de identificar, não, porque cada doença é em alguma parte, né? Então é difícil, né? Não tem é neurologista. É o neuro, sim. Aí a gente está falando do geneticista. O geneticista, então, é um cara que... É aquele que... A criança já passou pelo pediatra, já passou em algumas especialidades, não conseguiu fechar um diagnóstico, você vai encaminhar ele para o geneticista. Mas aí a gente assim, é raríssimo também geneticista? Uhum. Médico geneticista. A gente deve ter 250 no Brasil. Nossa, Mira, você sabe tudo de cabeça, né? Não. Eu devo estar desatualizada, porque já faz um tempo. É muito, mas se vai... Não dá pra gente pesquisar isso aí, né? Será? Geneticista? Não consigo nem falar a palavra. SVGM. Na realidade, é uma especialidade, então ele vai ter primeiro uma formação e depois faz um curso para tirar esse título. Muitos estão dentro dos laboratórios, não estão atendendo, então o que dificulta ainda mais. Não enxergo, amor. 332, olha. No Brasil? No Brasil. Em 2020. Nossa, conseguir uma consulta, então, com uma pessoa dessa... É uma fortuna. Você vai colocar que desses 330, quase metade está no dentro do laboratório. Eles são escondido. Mais, então... E a quantidade
ideal pela OMS seria, para a nossa proporção, 1.800. 1.800. Então, a proporção ideal é 1.800 e a gente tem 330. Então, gente, vamos se formar, vamos fazer a especialização, né? Não custa nada. Por favor, hein, médicos, estamos precisando de pediatras, neurologistas, geneticistas. Por favor, fica aqui um apelo do nosso podcast de hoje para a galera se fazer a especialização aí. Bom, eu vi na página de vocês, Amira, é um desafio muito grande, eu estou entendendo isso. A gente vê de fora, de longe, né? E eu vi que lá no instituto de vocês têm 3 tarefas principais, que é acolher, orientar e capacitar. Para quem como é que funciona esses 3 pilares? E até assim, vocês cuidam de doenças raras, vocês são um instituto de conscientização para as doenças raras. Então, a gente que está escutando aqui, como é que a gente acolhe essa família que tem essa situação? Porque é a família toda, né? Toda pessoa, sim. Né, reverbera. Orienta e capacita. Então, o acolhimento é desde o suporte social e psicológico. Então, a gente tem um projeto que a gente paga terapia. A gente tem uma psicóloga que faz terapias com algumas famílias que precisam. É um projeto que a gente tem a intenção de ampliar, porque hoje a gente consegue atender 50, então é um número ainda razoavelmente pequeno. Mas é uma ONG? Sim. Tá. Nós somos uma ONG sem fins lucrativos. Então, são projetos que a gente apresenta para empresas farmacêuticas ou não, para que a gente consiga suporte para poder atender essas pessoas. Da onde vem o recurso, então? Hoje, de doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Falando em pessoas físicas, pessoas jurídicas, já passou, mas então põe agora, gente, o QR Code das meninas aqui, tá? Já passou, é muita coisa, mas tem aqui a Mira, porque daí a gente vai colocar também, dá para colocar o QR Code do Instituto para doar? Coloca do Instituto, doa lá, galera. Dentro da página. O QR Code vai levar para uma página, dentro da página a gente vai falar do Instituto, vai falar todas as informações sobre elas, currículo, links, rede social. Tá, então a gente vai pôr agora... Gente, quem tá falando ali do além é o Léo, tá? Que tá escondido. É o Léo, é o nosso Boninho, o nosso diretor. Só aparece a voz. Mas vai aparecer, então, o QR Code aqui, que vai levar para a página da Mira, com as informações do Instituto, todas as suas informações, e para uma página falando da Dani também. Então, vai aparecer aí no seu canto da sua tela. Depois você pode ir lá, como a Mira acabou de contar, que também tem questão de doação de pessoas físicas. Olha aí uma oportunidade de você apoiar um projeto incrível desse. Então, desculpa. Não tem problema, mas super agradeço. Doem, façam o seu Pix. Não, brincadeira, mas não, pode fazer o Pix, gente. Sim, faz o sim. A gente precisa. Olha só, ela quer ampliar. Não é à toa. Claro. E ela quer ampliar o atendimento às famílias. O psicológico. E aí a gente orienta as famílias em relação ou ao médico especialista que ele precisa procurar, ou em relação ao acesso a alguma terapia que ele precise fazer. Então, assim, infelizmente, quando a gente fala de doenças raras e terapias, normalmente essa família vai ter que procurar o Ministério Público para fazer uma solicitação judicial. Meu pai. Para que eles tenham acesso ou a um medicamento ou alguma terapia de suporte, o que não é fácil, não é tranquilo. É moroso. É moroso, é estressante, traz um dano emocional para a família também. E capacitar as outras organizações que nos procuram e capacitar essas famílias ou a eles terem um negócio próprio, como então tem a capacitação para isso também, a gente tenta dar todo esse suporte para eles. Às vezes a gente não consegue isso, às vezes a gente não consegue, mas a gente tem parceiros que acabam nos apoiando em relação a esse projeto de capacitação. Então, a ideia é fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais independentes. Que eles queiram e precisem de nós porque eles querem continuar conosco. Não porque a gente não foi capaz de tornar eles independentes. Que eles tenham todo o acesso de informação, que eles tenham todo o suporte que eles precisam para que eles possam caminhar sozinhos. Graças a Deus eles continuam com a gente, porque a gente é um pouco possessivo. Então, a gente gosta de saber o que eles estão fazendo, o que está acontecendo com essas famílias. Onde vocês ficam? A gente fica em Guarulhos, mas a gente tem um atendimento nacional. Então, a gente tem apoiadores e representantes em todos os estados, para que a gente possa acolhê-los e fazer com que o caminho deles seja menos emburacado, sabe? Quem fundou o Instituto era
é mãe de 2 crianças com doenças raras, que é mucopolissacaridose, que é uma doença que vai afetar o indivíduo logo na primeira infância. Ele nasce com essa doença. E ela sempre fala que ela sofreu muito, porque ela não tinha informação. Ela fala que ela tinha 3 páginas em inglês, que ela andava para cima e para baixo. Isso lá em 89. Então, hoje, todas essas publicações que tem aqui na mesa do Instituto é por causa disso. Porque ela não queria e não quer que as famílias passem pelo que ela passou. Pela falta de conhecimento, pela dificuldade de fechar um diagnóstico, a dificuldade de ter ou não ter um tratamento. Então, a ideia é que a gente seja facilitador para que eles possam se preocupar em viver. Para que eles tenham uma vida de qualidade. Para que eles estejam inseridos na sociedade de uma maneira igualitária. A gente não pode falar de inclusão pela metade. A inclusão não é só do portador. É de toda a família. É de toda aquela pessoa que acaba virando um suporte para aquele indivíduo. Então, é por isso que a gente trabalha tanto... A independência. Para que a gente tenha mais Danis. Para que a gente tenha mais pessoas que consigam estar inseridas no mercado de trabalho com os mesmos benefícios que a Dani sofreu muito para conquistar. Para que as pessoas não precisem sofrer tudo que a Dani passou. Então, essa é a ideia. Meninas, eu tive uma reunião na semana passada de um grupo de ciclistas. Meu marido agora é ciclista. Uma hora ele quer ser surfista, uma hora ele quer... Agora ele é ciclista no momento. Não, ele está indo levando a sério. São vícios saudáveis, pensa assim. Que bom que ele não se limita, né? Não, ele está ótimo. Então, agora ele é ciclista, está ótimo, está lindo. E aí teve uma reunião desse grupo da galera do ciclismo. Devia ter umas 30 pessoas. Das 30 pessoas, tinha 2 meninas com doenças autoimunes que tinham descoberto. Eu achei muita gente. Porque quase 10% do grupo tinha ali uma doença autoimune. Uma tinha ficado, não sei qual que é, não perguntei, mas tinha identificado, tinha ficado um tempo sem andar, ficado de cama mesmo. E a outra também descobriu uma doença autoimune recentemente. O que está acontecendo? As pessoas estão realmente tendo mais doenças autoimunes. O que é a doença autoimune? Acho que é importante explicar. Ou a gente está, na verdade, desenvolvendo tecnologia que descubra mais, que sempre existiu e a gente não sabia. O que está acontecendo? Porque eu achei um número, eu acho que a Mira pode falar com mais propriedade, mas é muito nítido que agora a gente tem mais acesso à informação. Na realidade, são vários fatores, né? Doenças autoimunes são doenças que você já tinha uma predisposição e aí veio aquele gatilho que te fez desenvolver essa doença. Essa predisposição, eu consigo identificar lá no pezinho? Não. Aí você vai ter que fazer um screening muito amplo. E aí não seria custo efetivo. Seria criar um pânico antes da hora. Que pode ser que você não venha a ter. Tá. Entendeu? Então, assim, então você tem condições... São questões que a nossa alimentação mudou muito. É verdade. Clima, a questão de estresse, trabalho, isso tudo são gatilhos para que você possa vir desenvolver uma doença autoimune que você teria uma predisposição. A gravidez é um gatilho para uma doença autoimune. Nossa! Porque a gente passa por toda uma mudança no nosso organismo durante a gravidez. Então, e o diagnóstico hoje, graças a Deus, ele está cada vez mais comum. Ele está cada vez mais... O conhecimento para doenças autoimunes e algumas doenças raras, ele passa a ser mais conhecido. Os médicos passam a ouvir mais e eles começam a pensar. Esclerose múltipla. Sim. É uma doença autoimune. É uma doença autoimune rara. Você pode contar o que é uma doença autoimune? A doença autoimune é o seu próprio organismo, seu próprio sistema imunológico, que acaba
Eu sou advogada, galera. A parte médica, às vezes, dá um trampo. Ele combate que o seu próprio organismo cria. Então, o seu organismo cria defesas para não ter a doença. E ele mesmo acaba combatendo. E essa doença, ela acaba destruindo o seu sistema imunológico. Né? Isso. Ele acaba combatendo aquelas suas defesas. Então, é como se fosse uma inflamação recorrente, né? É uma briga interna, assim, recorrente. O seu organismo lutando contra ele mesmo. Que faz com que você tenha todos aqueles problemas. Psoríase é uma doença autoimune. Eu ia falar sobre isso. Psoríase é uma doença bem comum, né? Sim. É bem comum. Que normalmente a questão da psoríase está ligada à questão emocional. E você sabe, a gente fala, né? Acho que muitas delas, então, estão ligadas à questão emocional. A grande maioria. As autoimunes, sim. Então, fica aí, né? A gente acabou de passar, a gente está começando agora a gravar 2023, mas a gente passou agora por um mês de conscientização de saúde mental, que é o mês do Janeiro Branco, né? Isso. Que as pessoas... Eu gostaria muito que lembrasse todos os dias, e não só em janeiro, como a gente sempre tenta falar, né? Tem essa coisa do, janeiro branco, setembro amarelo, não sei o quê. Mas, gente, de um grupo de 30, 2 estarem com essa doença autoimune, e a gente imaginar que muitas delas vêm de uma questão emocional, a gente precisa também... Política pública. De saúde emocional, que eu sei que eles é uma parte muito pequena, dedicada à saúde mental. Muito. A gente precisa perder o estigma de falar de saúde mental nesse país, né? Porque também. Começar por aí, né? Se a gente começar por aí, de desmistificar essa questão da saúde mental e a importância, a gente vai ter uma sociedade muito mais aberta ao que é diferente. Muito mais empática, realmente. Não que saia um pouquinho consciente, né? Também, né? Consciente do teu papel consigo mesma, né? Porque esperar muito pelo que está do lado de fora também é muito difícil. Então, é melhor você procurar mesmo uma ajuda com um psicólogo, com um terapeuta. Pode facilitar caminhos. Abre caminhos que você não enxergava, né? Então, procurar ajuda, seja ela qual for, não é vergonha, né? Não é vergonha. É força, é coragem. Não é se menosprezar, se diminuir. Pedir ajuda é importante, né? É muito importante. É verdade. Aquela coisa simples, mente sã, corpo são, né? Então, a mente precisa estar sã. Mas, então, a gente tem identificado mais mesmo, né? Sim. Tem acontecido mais. Sim. Existem alguns estudos fora que mostram que hoje algumas doenças são muito mais comuns por causa do nosso ambiente do que era antigamente. Sim, é verdade. Algumas doenças de antigamente não tem mais. Não existem mais. Que a gente conseguiu erradicar. Mas hoje a gente tem algumas outras doenças que antes... É de estilo de vida. Estilo de vida, sim. Isso impacta realmente na nossa saúde e a gente, às vezes, tem dificuldade de entender. Por isso que eu falei, o hábito do seu marido é saudável ainda. Não, ele é super saudável. Você é super saudável. Ela, às vezes, ainda tem um probleminha, assim, de você estar aí agora atrás do... Do que, gente? Você tá tudo bem com ele? Não, adoro. Eu adoro que ele vá. Com ele? Não, ainda não. Ainda não tive essa coragem. Porque o horário é um pouco... Noite, né? De manhã, gente. É de manhã. Aí é um horário que já não tá me privilegiando muito. Aí eu... Não tá colaborando. Mas eu adoro que ele vá. Tô muito feliz, né? Que bom que ele vá. Não, sim. E é uma coisa até engraçada, né? A gente morava em São Paulo. E a gente decidiu ir para o interior. O interior é perto aqui. Bem pertinho. Então, a gente foi. E lá, realmente, teve uma mudança de vida muito grande. Aqui, ele não fazia nada. Então, lá, ele faz exercício 5, 6 vezes por semana. E qualidade de vida. Já parou de tomar 2 remédios, né? Então, ele estava no início de... Eu não posso ficar contando, eu acho, né? Será que eu posso? É meu marido, né? Depois, se ele me processe... Não identifique. Não, é meu marido, todo mundo já sabe. Mas tudo bem. Mas ele deixou de tomar 2 remédios. Não, vale a pena contar, porque é um case bom, positivo, que mostra
o resultado real. O poder que está exercício nas físico, nossas o poder da mãos. mente. Sim. É sobre isso. Sim, é sobre isso. De assim, poxa, não quero ficar doente. A gente está entendendo aqui, quando a gente fala de doença autoimune, que está muito ligado ao emocional, ao nosso estilo de vida. Se a gente quer evitar isso, então, esse é um exemplo muito bom que a gente está vivendo lá em casa, que eu acho que a gente tem que compartilhar aqui. Então, que é, a partir do momento que ele se decidiu, ele parou de tomar os remédios que ele precisava tomar quando a gente morava e tinha um outro estilo de vida. Não, porque pode morar aqui também e ter um estilo bom, não é nada sobre o lugar, é sobre a gente. Eu sou um exemplo disso, na verdade, vou pegar seu gancho. Eu tomava 12 remédios por dia e parei de tomar quando eu comecei a entender sobre como funcionava a minha mente e o quanto ela impactava no meu corpo, na minha doença. O fato de você dar abertura para os seus pensamentos, identificar o que você pensa e como você se imagina no futuro, faz diferença no hoje. Faz muita diferença no dia a dia. Os pensamentos vão cozinhando a gente, Dani, é isso? E a mente mente, né? Sim, a mente nos prega peças, a né? A mente mente muito, muito, muito. Eu hoje só estou onde eu estou e faço o que eu faço porque eu entendi que a doença não me define. Quem define a minha doença é a minha mente. E se eu entendo que a mente, eu posso mandar naquilo que eu penso, então a doença também não vai me definir. Muito bom. Né? É um trabalho de formiga, não é um trabalho de um dia para o outro, esse trabalho diário. Com a mente. É um trabalho que leva tempo e é um trabalho para a vida inteira. Hoje eu tenho essas práticas com as terapias. De controlar os pensamentos. Porque, na verdade, elas me ajudaram. Eu só fui em busca dessas terapias, né? Essas coisas que eu faço, meditação, a questão das mandalas com cristais. Esse aqui é um trabalho seu, então, né? Olha que lindo, gente. Isso é uma forma terapêutica de você colocar a sua energia, no caso, na energia da distonia, para fora. Eu faço terrários também. Você pode mexer com a terra. Arrumar outras coisas durante o seu dia que te tirem do pensamento a sua doença, a sua doença, a sua doença, a sua doença. Porque quem sente dor, no caso da distonia, sente dor o dia inteiro. E a gente precisa de um escape. Então, a minha maneira de fazer esse escape hoje é pondo a mão na terra. Eu moro num apartamento, eu não tenho terra disponível, mas eu dou um jeito. É fazendo as minhas mandalas, é fazendo os hatmalas, que a gente chama, que é... O que é isso? Esse aqui são... que lindo. É um Ho'oponopono. É uma japamala. É feita artesanalmente também, que é uma maneira de eu também me desligar das minhas dores. E é para fazer o Ho'oponopono, que é uma das terapias que eu uso, uma terapia havaiana, que me traz para o centro. Então, por repetições de frases de apoio a mim mesma, eu vou me fortalecendo. Isso é só uma maneira de você se apoiar. Você não precisa disso para fazer... É uma ideia, né? É só uma ideia. Você não precisa disso para fazer frases como eu posso, eu consigo, é permitido, eu posso levantar da cama, eu consigo abrir meu olho. Coisas simples. Eu posso tomar um banho, eu consigo levantar minha mão para lavar o meu cabelo, eu consigo pegar esse copo d'água. Você está me dizendo que frases que são positivas, essa é a minha coisas maneira. Que você consegue fazer. Coisas que eu faço para não ter que fazer... Por que eu faço isso? Para não ter que fazer a aplicação da toxina cada 3 meses. É como se você estivesse reprogramando o seu cérebro. É como se eu tivesse... É literalmente isso. Sim. E quando você fala... o meu cérebro. Porque a distonia, você precisa fazer a aplicação da toxina a cada 3 meses. Como eu não consigo mais fazer anestesiada, eu faço na raça. E aí eu tenho que levar uma outra roupa, porque é muito doído. Então, o suor vem da dor, de tanto que dói aquilo.
E o alívio é por 3 meses. Então, eu escolho cuidar da minha mente, ouvir o meu corpo, permitir sentir dor, sem que ela me afete cognitivamente, mentalmente, sem que ela me faça paralisar, porque a dor é paralisante. Se você olha só para a dor, ela é paralisante, ela vai te paralisar. Então, não olhe só para a dor, olhe para o todo, para o que está à sua volta, para algo que você gosta de fazer. Sim. Porque... Hoje eu estou há quase 1 ano já, sem fazer a aplicação da toxina, cuidando da minha mente. Tenho dias ruins? Tenho sim. Tem dias que eu olho e falo, nossa, hoje eu não vou levantar da cama? Tenho. É difícil? É. Por isso que, quando eu não posso pagar terapia, eu dou um jeito de mexer na terra, eu dou o meu jeito. O que você já entendeu que funciona para você. O que eu já entendi que funciona. Porque tem várias outras possibilidades. Por um longo tempo, o que fez bem para mim foi cozinhar. Então, eu cozinhava marmitinhas fitness. Olha, maravilhoso. Para mim mesma, porque eu engordei 10 quilos num período de tempo por causa de medicação, enfim. E comecei a cozinhar na cozinha da minha casa e passei 2 anos da pandemia fornecendo marmitas para hospitais, para médicos em hospitais. Então, assim, são coisas que você descobre em você, que você gosta, que você pode fazer, te tira da dor e você ainda gera alguma renda. Ótimo. Agora, isso precisa de um autoconhecimento um pouquinho mais profundo, né, Dani? E que é um caminho. É um caminho. E, assim, as pessoas precisam... Quem às vezes está vivendo nesse lugar tem pouco acesso a fazer esse mergulho interno. Porque, assim, eu entendo... Não sei se você conseguiu isso sozinha. Se você entendeu. Eu consegui isso sozinha há 3 anos. Só 3 anos que eu consegui. Antes disso, algum psicólogo te ajudou? Algum outro... Não. Você foi procurando seu caminho. Livro, que você trouxe um livro aqui pra gente. Sim. Eu sempre fui muito curiosa, muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, muito de saber as coisas, entender o porquê das coisas. Isso é de mim, isso é uma coisa minha mesmo. Né? Então, mas aí a gente pensa em quem está assistindo, ouvindo, que conhece alguém que tem. Então, também, essa busca também é uma opção, na verdade, talvez a única alternativa, essa busca solo, porque muitas pessoas não vão... É o que eu falei no começo, o caminho da doença rara, seja ela qual for, é solitário. É muito solitário. Por mais que você tenha, como eu tive a minha mãe do meu lado, é solitário. É você que está vivendo aquilo. A dor é sua, é você que sente. A última vez que eu fui fazer a aplicação, eu voltei muito fragilizada. Porque eu me senti totalmente sozinha. Por causa da dor. É só você quem sente a dor, né? Por mais que a sua mãe esteja do seu lado. Quem está do seu lado faz o possível. Mas todos somos limitados. Claro. Por mais que a gente tente ajudar, a gente ainda é limitado. Sim, a empatia, ela, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir estar no lugar do outro. Infelizmente. Eu queria perguntar para vocês a questão de... Você falou, né, eu quero ser vista além da minha doença. Não quero ser resumida a minha doença. Amira, as pessoas que você recebe lá... como é que essas pessoas se enxergam e acham que o mundo enxerga elas? Como é que elas acham que são vistas pelos outros? Como aquelas deficiências invisíveis, eles se sentem extremamente solitários. A dor é solitária, né? Meu pai tinha uma doença crônica, que ele sentia muita dor e a gente conseguia ver que a dor é muito solitária. Então, eles se sentem normalmente marginalizados, muito à margem da sociedade. Pessoas com uma deficiência física visível, eles também se sentem à margem da sociedade, mas como as pessoas conseguem perceber, não, ele tem algum problema,
As pessoas acabam tendo um pouquinho mais de empatia. Mas as doenças invisíveis, não. Então, eles sempre sendo julgados. Sempre naquela solidão de como que eu vou fazer com que a pessoa me enxergue. E acredite. E acredite no que eu estou falando. Então, as nossas famílias, elas normalmente elas estão sempre muito ligadas a como que eu vou dar, né, os cuidadores, como é que eu vou dar uma qualidade de vida para ele. E aí a nossa preocupação entra, mas como é que eu vou garantir que esse cuidador também tenha uma saúde mental? Nossa, muito importante. Também para cuidar dessa criança. Sim. Foi daí que surgiu o Prêmio Mulheres Raras. Porque a grande maioria das cuidadoras são mulheres. E as grandes gestoras, a maioria das gestoras de ONGs são mulheres. Porque o homem está naquele papel ou de... Não, um filho com problema, não, a culpa é dela. O filho é dela, não é mais meu. Então, eu saio de cena. Não sei se... Eu não gosto de generalizar, amiga. Não são todos. Mas homem ou outro, vamos imaginar, porque... A gente fez um estudo, são cerca tem um percentual. São cerca de 80%. Percentual alto, então. É bem alto. De famílias que acabam sendo desmanteladas. Depois que se tem constata um diagnóstico. Mas existem aqueles que são fora da curva, que são os cuidadores, que são os que apoiam as suas mulheres. A gente tem tudo, né? A gente vê de tudo, desde do pior cara até o melhor cara, que você fala assim, caraca, eu quero isso pra mim. A pessoa que ali abraça ela, que abraça a causa, que cuida do filho como se ele fosse a mãe, que não tá fazendo nada além da obrigação dele, tá, homens? Vocês estão fazendo o mínimo do mínimo. É o papel. É o papel deles. Vocês também estavam ali na concepção. Então, assim, a gente vê muito disso. Então, fazer com que o cuidador se cuide, porque o cuidador precisa ser cuidado também. Fazer com que as pessoas com doenças raras estejam inseridas na sociedade. Então, que as crianças tenham a condição de ir à escola, que as crianças possam escolher as suas profissões. Né? Hoje a gente está pensando num projeto de a transição da criança para o adolescente, para o adulto. Porque a gente precisa falar da sexualidade dessas crianças que estão virando adolescentes, estão virando adultos, que têm uma doença rara. A mesma questão dos adultos diagnosticados com uma doença rara na sua fase mais produtiva. A Dani tinha 32 anos quando ela foi diagnosticada. A minha idade hoje. Então, assim, a gente precisa garantir que os obstáculos deles não vão impedir eles de conquistar aquilo que eles queiram conquistar. É fácil? Não. É extremamente complexo. Porque eu não sei a dor que vocês passam. Eu imagino. Então, eu tento, dentro desse imaginar e dentro desse me colocar no seu lugar, pensar como nós, como instituição, podemos facilitar a sua vida. Eu sou uma facilitadora. Eu tenho que te ensinar a pescar. É isso mesmo. São poucas pessoas que vão conseguir fazer uma reprogramação de cérebro como você fez. É muito difícil. E é isso que assim, eu estava aqui pensando assim, como que a gente poderia levar isso para outras pessoas? Fazer isso mais conhecido. Eu tenho um embrião. Opa! Não, um embrião de um projeto que é o Tenda, o Tenda é terapia evolutiva da mente. DA Daniele Ascenso. O copyright. E ele é um embrião de um projeto maior. Então, ele vai levar um pouco mais de tempo. Mas ele já acontece hoje com o acesso que eu faço à noite, né? Depois do trabalho, quando eu chego em casa, eu consigo ainda um tempo para ouvir. Hoje é um projeto de escuta, é um projeto de incentivo a olhar para dentro. Não só hoje de mulheres, mas também de crianças. Porque é o que a Mira falou. Eu recebo mulheres com questões emocionais, mães que não sabem como agir frente às emoções dela e o filho.
Existe antes de uma mãe, existe uma mulher. Né? E ela vira uma cuidadora, né? Antes de um filho, tem também um ser humano. Ele não é apenas um filho. Então, esse conjunto é necessário. Essa escuta. É o que eu falei quando a gente estava falando de empresas, né? Se a gente, pelo menos, se dispor a ouvir, a escutar, já ajuda muita gente. Mesmo que seja uma criança, porque uma criança tem muito a dizer. Eu, quando criança, não tinha quem dizer. Hoje, eu sei o porquê da distonia. Eu sei o porquê que a distonia se manifestou, né, no meu corpo. Porque lá atrás eu guardei muita coisa. Essa é a minha verdade. Isso não é a verdade dos distônicos. Essa é a minha verdade, é onde eu cheguei. Então, falar, abrir, contar, dizer o que quiser dizer para qualquer pessoa, num lugar seguro, num ambiente seguro, é o início da cura. Você está falando uma coisa, né, de ouvir da criança, né? Porque isso foi se somando, né? É uma somatização. É uma somatização. Então, e eu percebo que a gente tem uma cultura de não ouvir criança, né? A criança não tem que falar, não tem vez, não tem vontade. Desvalorizar a fala dele. Da criança. Exato. Então, isso, na verdade, também é uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Escutar a criança, permitir que ela fale. Tem um livro que eu estou lendo que é Conversas Corajosas, da Elisama Santos. E ela faz um livro... Você já leu? Ela já escreveu um livro que é a educação não violenta. Sim. Que é isso, que é muitas vezes a gente escutar ou abrir para escutar, né? Uma escuta empática, tentar se pôr no lugar da criança e permitir que a criança fale. É dar espaço, né? E aí as crianças estão dando birra aí o tempo inteiro, a gente não sabe por quê, mas ela precisa comunicar alguma coisa. E ela está tentando talvez comunicar de várias formas. E a birra, a gritaria, alguma coisa, é uma forma dela comunicar. É uma forma de comunicação. Né? Exatamente. Que é o extremo, né? Sim, é o extremo. Porque não foi escuta. A escuta não aconteceu antes, então ela chega ao extremo de se jogar no chão. Sim. E também, às vezes, assim, pode ser que... Pode ser não. Ela não sabe muitas vezes como comunicar. Então, a gente que é adulto... A gente tem que aprender a escutar, né? E entender que tem algumas coisas que as crianças estão fazendo que ela está tentando passar uma informação. Então, você vá atrás do conhecimento, minha gente. Leia lá Elisama Santos, que vale muito a pena, né? Bom, meninas, vamos pensar em... bom, eu queria só falar disso aqui um pouquinho. Mulheres raras. Então, aqui, o que a gente tem nesse livro? Esse livro vende... Nesse livro... ele é vendido e a verba é repassada para o Instituto. É um projeto, uma premiação que a gente lançou em 2019. Eu vou perder o emprego hoje, gente, porque eu não lembro as datas direito. Tá tudo bem. Perdoe ela. Então, aqui é um evento que surgiu há muito tempo já. A ONU também já começa com uma questão de ouvir a mulher, de falar da mulher. Então, a questão aqui foi... premiar as mulheres cuidadoras que estão ali sempre à frente de ONGs, que têm uma doença rara. Trazer um pouquinho de amor para elas, fazer com que elas se sentissem valorizadas. Que lindo. E aí, esse livro surgiu depois do evento do ano passado, onde a gente queria contar a história dessas mulheres que foram vencedoras, contando a história delas através de um livro, pensando também numa forma de arrecadar recursos para o Instituto. Ótimo. Então, a nossa última edição agora foi 22 e o desse ano está marcado para novembro, que a gente faz ele ali num espaço na Vila Mariana, que é bem legal. Estão todos convidados. Obrigada. Olha lá, gente. Olha lá, que legal. Lindo. Você já foi, Dani? Não. O projeto é lindo, né, então? É lindo o projeto e é mais lindo você olhar nos olhos dessas mulheres. É verdade. Isso é que é lindo. É verdade. O projeto todo. É lindo. Eu amei. E me conta, se você puder contar rapidamente uma história que talvez mais tenha te impactado. Para mim... Deixa eu ver quem está aqui, porque, gente, a pessoa já tem um cérebro meio Mas pequeno. É muita coisa, gente. Ela lembrou muitas estatísticas, eu queria relembrar isso. Ela lembrou muitos anos. Se ela esqueceu uma coisa ou outra, vamos, né? Tá ótimo. Tem algumas histórias aqui de médicas que saíram do básico. Tem uma história de uma médica que fez um trabalho
de conscientização no Nordeste e para doenças raras. A história de uma mãe que foi além para trazer um tratamento para o seu filho. A gente tem uma história da Fernandinha, que é uma paciente com várias doenças raras, que passa muito tempo internada, e mesmo assim ela tem um Instagram e redes sociais voltadas à educação, que é convivendo com doenças raras. Então, assim, é uma pessoa extremamente fora da curva. Aqui você vai ter várias histórias de pessoas que fizeram da sua dor o que a Dani faz da dor dela. Eles fizeram mais. A dor, eu convivo com ela, mas eu posso ajudar o próximo. Nossa. Eu vou além, eu não quero ficar ali dentro do meu papel de dor e me cuidar. Então, aqui, todas essas mulheres, elas foram além. Elas não se contentaram em ter para elas. Eu consigo me cuidar, eu consigo me ajudar, mas é pouco, eu quero ajudar outras pessoas. E por isso que a gente precisa valorizar essas mulheres. E essas pessoas, e esses cuidadores num todo. Hoje a gente está falando de mulheres, mas existem homens que cuidam muito, que ajudam muito. É que a maioria é mulher. A mesmo, maioria é mulher. Que tem essa visão um pouquinho maternal, mais maternal. Cuidar, maternal, né? o cuidado. É verdade. Eu posso falar da Nilde, do @Distonia Saúde. Ela é uma mulher que sempre trabalhou também, trabalhava sempre, acho que na área comercial. E a distonia veio para ela no momento em que ela estava bem na profissão dela, e ela acabou sendo acometida com a distonia. E hoje eu só estou aqui por causa da Nilde. Ah, que linda. Nilde? É isso. Nilde, do Distonia, @Distonia Saúde. Tá. É uma mulher forte, é uma mulher com muita superação dela mesma, porque a gente, antes de superar a doença, a gente supera nós mesmas. Então, ela tem uma história de superação muito bonita. E o fato dela ter criado Distonia Saúde, divulgar no Instagram do Distonia Saúde, que hoje é um instituto, né? Os médicos que podem ajudar os distônicos. Legal. O site do Distonia Saúde, que tem como você encontrar um médico que pode te auxiliar ali, tem como você entender melhor sobre a doença. Foi através deste Instagram que eu estou com o médico que eu estou hoje, que eu fiz alguns procedimentos que eu fiz hoje, tudo porque a Nilde descobriu a distonia primeiro que eu, tudo porque a Nilde colocou no mundo o projeto de Distonia Saúde, e ela realmente é uma mulher que faz acontecer. É uma mulher rara também. Ela é uma mulher raríssima. Ah, que lindo. Um beijo aí pra Nilde. Nossa, que coisa incrível. Gente, faltou alguma coisa pra gente conversar sobre essa pauta de doenças raras? Eu só queria dar a sugestão do livro Obstáculo Por favor. É o Caminho. Esse Nossa, é um esse livro... nome é bem forte, o título, né? Eu achei bem forte. O Obstáculo é o Caminho, a arte de transformar provações em triunfo. É isso que a gente precisa ter em mente, que apesar do seu obstáculo, ou leia apesar da dor, existe um caminho. E você pode se inspirar, esse livro pode te inspirar a trazer um pouco mais de leveza para a sua dor, um pouco mais de leveza para o seu caminho. A arte de transformar provações em triunfo. E ter uma doença rara ou ter alguém com uma doença rara na família é uma provação muito grande, né? É uma provação grande, mas ela não define família alguma. Eu acho que tem que ficar claro é que doença rara alguma define quem a pessoa é. A pessoa é muito além, ela é muito mais do que a doença que está manifestada no corpo dela. Ali é a manifestação de uma doença, mas ela é muito mais do que aquilo. Sim, ela vai muito além de um diagnóstico, né? Eu acho que essa é a missão de todos os institutos, o trabalho da Nilde, o nosso trabalho, o trabalho de outras organizações que são parceiras nossas, é mostrar que existem vidas além dessas doenças raras. Além do diagnóstico, pessoas que vivem com uma doença crônica, né, que é o caso das pessoas com doenças raras, elas vão muito além disso.
E esse mês, né, e todos os meses que a gente trabalha, esse mês em específico, é para mostrar isso. É para trazer o engajamento. Para fazer com que pessoas que nunca viram uma pessoa com uma doença rara ou com uma deficiência física se sintam engajadas em nos ajudar. O seu compartilhamento num post que para você não vai mudar nada, pode ser que atinja uma pessoa que acabou de ter um diagnóstico ou estar com uma suspeita de... A gente ajuda compartilhando, a gente salva vidas. Exato. Dando um like. Olha, gente. Então, o que eu deixaria assim, de mensagem é: sigam as nossas redes sociais do Instituto, da Dani, compartilhem esses posts. Nesse QR Code que a gente vai pôr aqui de novo, a gente vai colocar, então, todas essas informações que vocês estão falando, sim, tá? Pode falar que a gente vai pôr depois. Compartilhe com o próximo o seu conhecimento, não guarde para você as coisas. Exato. Isso é importantíssimo. Porque a gente só muda quando... A gente muda muito quando a gente vê o próximo mudando. Né? Acho que a gente muda com exemplo. E é isso que a gente faz dentro do Instituto. A gente dá exemplos de boas formas. A gente não tem todas as soluções e as respostas para tudo. Mas a gente vai construindo com parcerias, com conversas como essa. Então, acho que seria mais essa a grande mensagem. Compartilhe aquilo que você tem, que você vê que possa ajudar o próximo, mesmo que pareça algo muito pequeno para você. Você fala assim, eu vou fazer várias perguntas. Não existem perguntas erradas, perguntas simples. Às vezes a resposta que eu te dou numa pergunta que para você é extremamente banal vai ajudar quem está passando por isso, quem está começando a trilhar esse caminho de um diagnóstico. Então, acho que essa seria a nossa grande missão de vida e recado hoje, né? Dissemine informação. O Instituto Vidas Raras está aí para isso. Assim como o Distonia e tantos outros que a gente ainda não tem o conhecimento, mas se você tem o conhecimento, informe, dissemine informação sobre uma doença rara, porque hoje sou eu, amanhã a gente pode ser o seu vizinho, mas pode estar dentro da sua casa. Então, o mais importante, eu acho, dessa conversa que tem que ficar aqui é disseminem a informação de que é possível conviver com uma doença rara de maneira leve. Disseminem a informação. Quanto mais informação, mais leveza a gente traz para a vida dessas pessoas e dos seus pares que estão ali tentando ajudar. Nossa, gente, eu amei essa conversa. Nossa, eu aprendi muito. Espero que vocês que estejam assistindo aí até agora curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, porque a gente sempre vai trazer algum conteúdo para vocês que nos ensine, nos eduque a olhar o outro ser humano de forma mais humanizada. E é até contraditório, né? Olhar outro ser humano de forma humanizada, mas exatamente isso é que a gente tem precisado nos últimos tempos, olhar mais as pessoas. E além de qualquer característica ou não olhar a doença, que a pessoa é muito mais do que isso, né? Ela é uma pessoa, então... A gente precisa realmente enxergar as pessoas, não só olhar. Sim, exatamente. Acho que é isso. Essa é a grande missão de vida, né? A gente está tão atarefado com tudo e a gente parece que só olha, mas realmente não enxerga. De fato. E saber que as pessoas, os seres humanos que estão ali no dia a dia com a gente, além de cada um ter a sua luta, é um ser humano que, independente de qualquer característica ou diferença sua para ela, é outro ser humano e você precisa educar, a gente precisa se educar, ter esse olhar mais humanizado e mais empático com o outro, né? Meninas, muito obrigado pela presença. Amira, Dani. Eu que agradeço. Muito sucesso. O que a gente puder ajudar vocês aqui, a gente vai ajudar, vai divulgar, já estamos divulgando aí. Se conscientize, escutem o que essas meninas disseram aqui por último e durante o podcast inteiro, obviamente. E muito obrigada. E o Pode Ser Humano encerra por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau.